Fala, turma. Falar aqui do HGLG, saiu saiu o relatório do fundo. Começa a chamar o HGLG aqui do fundo dos tiozão. Apesar de ter 500 e quase 600 mil cotistas aqui, a rapaziada, o pessoal aí que tá com 20 e poucos anos, 30, não querem nem ouvir falar do HGLG, porque, segundo eles, pagam pouco, né? Paga pouco e de fato, o HGLG, o yield, a questão do yield, de fato é menor comparado a quase todos os fundos de mercado, e tem uma razão para isso. Mas acredito que o HGLG é aquele fundo que quem fala hoje que não investe, vai investir quando chegar lá na frente, né? Já que ele entrega um resultado recorrente há bastante tempo e entrega aquela estabilidade na cota, né? Nos momentos mais estressantes do mercado, com a Selic em alta, ou seja, na época da pandemia, não foi de cair 30% aqui, ele caiu, mas logo recuperou mais rápido também. Então é um fundo que passa mais estabilidade. Quanto maior ele ficar, mais estabilidade ele também vai passar, né? Então aqui nós tivemos um resultado aqui da receita total de 1,19. Esse resultado ele sempre vai, no HGLG ele tende a flutuar bastante. Ora porque a Volkswagen paga trimestralmente, ou então porque tem locatário que atrasou e o pagamento e aí está reajustando, aí tem locatário saindo, está fazendo pagamento em dia, né, o pagamento atrasado, colocando em dia, ou o locatário ali que está saindo e entrando outros, como esses destaques aqui, que a gente vê aqui, que saiu a Shopee, fez uma expansão de 9.500 metros quadrados, em compensação a Infocommerce devolveu 8.000. E ainda assim nós temos 1.500 a mais locados, né? Reserva aqui caiu um pouquinho, para 0,50 para manter 1,10. Aqui nós temos outras locações, entradas e saídas. Master Labs entrou aqui como um novo ocupante do ramo farmacêutico, bem interessante. Eu sempre digo que galpões logísticos, eles tendem a abraçar praticamente todas as operações possíveis aí do ramo, né, de setores aí que a gente tem espalhados pelo Brasil. Até a academia já cheguei a ver, por exemplo, academia não, centro de treinamento, alugando ali uma parte de um galpão logístico mais bem localizado, ali na região de São Paulo. Alugaram, se eu não estou enganado, em torno de 2.000 metros quadrados, faz uns 2 anos atrás que eu li isso, em outro, não é no HGLG, era em outro fundo imobiliário, que eu não me recordo o nome, mas aí a gente vê como o espaço dos galpões, eles são muito bons, né? Aqui os ativos, eles abrangem várias áreas. O ativo Simões Filho, que o fundo estava desenvolvendo, está terminando aqui então o desenvolvimento com 92%, praticamente finalizado. Esse imóvel é aquele imóvel que muita gente fez um certo barulho exagerado, ao meu ver, ali na internet, falando aí que, problema no HGLG, gestor do HGLG podia ter feito um anúncio e tudo mais, a gente já vai falar mais sobre isso. Aqui os dados básicos do HGLG, né, 1,5 milhão de metros quadrados, parece que é bastante. E na verdade, mas quando a gente compara com os REITs americanos, não chega nem perto. Né? A vacância em 3%, mantendo uma vacância bem interessante, baixa. A movimentação do portfólio, então aqui o fundo ele está adquirindo mais 29 mil metros quadrados do imóvel aqui em Cariacica. Esse é um imóvel que ele adquiriu uma boa parte dele lá em 24 e agora está adquirindo um pouco mais e estão refazendo os valores que o fundo vai pagar. Então vai ter uma total de ABL aqui de 83.478 metros quadrados. E aqui tem aquela nova aquisição que está esperando agora, submeteu a cadeia aqui, pedindo análise para aquisição das SPS e tal, de 4 imóveis, todos eles em São Paulo. Um, inclusive, acho que está até em desenvolvimento aqui, Guarulhos, São Paulo, operação em contas e facilidades. Mas é isso, né? O fundo está buscando e provavelmente vai ser com aquela emissão dos 2 bi que o fundo tende a fazer essas aquisições, já que o caixa, obviamente, seria inviável e o fundo não falou nada de alavancagem. Então, provavelmente será em troca de cotas por esses imóveis e deve vir também uma boa parte em dinheiro ali, os 2 bi. Se o TRXF conseguiu uma boa parte de captar em dinheiro, o Gari recentemente também, imagino que a HGLG também vai conseguir uma boa parte em grana. Né? As reservas aqui em 0,50, que é a questão da alavancagem, a gente vê que o fundo tem aqui 57 em renda fixa, mais 88 em CRIs, mais 299 em FIs que dá para vender se o fundo precisar vender aqui. Então não é um problema para arcar com esses 132 milhões que o fundo tem aqui, que é uma grana mais curta, né? Um espaço mais curto de tempo. É essa grana aqui de 132 milhões. E aí depois, prazo mais longo, o fundo tem outro restante, mas como eu disse, tem mais para pagar. Mas como eu disse, ele tem ali esses 2 bi, talvez não capte os 2 bi, capte menos, mas eu acredito que vai entrar uma boa grana ali pro
para o HGLG e poder trabalhar com esse dinheiro. Até porque esse imóvel em desenvolvimento está em fase final, então também não consome mais muito caixa do fundo e aí deixa o HGLG numa situação confortável. Aqui a gente vê como 5%, eles são bem interessantes, né? A gente tem uns CRIs aqui que ele paga, percebe que para pagar esses CRIs desse ano, 5% retidos já são suficientes. Lembrando, tem ali o desenvolvimento que ele está terminando, então aqui o HGLG ele traz assim um desenho, uma imagem do que os 5% hoje conseguem pagar. Só que como teve esse desenvolvimento, teve dinheiro do caixa que teve que sair, provavelmente parte desse 5% foi usado também ali, mas a ideia aqui é mostrar que conforme o fundo cresce, maior ele fica, mais receita ele tem, mais ele consegue manter grana para ele. E aí com isso ir pagando dívidas e CRIs que ele faz. Então assim, fundos, eu já falei isso uma vez, vou repetir, fundos grandes com 20 bi, imagina aí 80, 100 milhões em renda, né, em aluguéis, esses fundos imobiliários eles vão depender cada vez menos de emissões, vão depender cada vez menos de fazer novas dívidas para ir crescendo. É ruim agora, muitas vezes, emissão, a dívida, a alavancagem. Eu confesso que eu também não gosto muito dessas alavancagens, apesar de que os fundos vêm se rebolando bem, vêm se virando bem aqui, mesmo com a Selic bastante tempo alta, mas eu entendo que faz parte aí do crescimento dos fundos imobiliários nesse momento. A gente vê também aqui que essa Volkswagen, que já chegou a ter 21%, né, de concentração de receita, volta lá para 23, 24%, tinha 21, caiu para 15, agora aqui caiu para 8, e percebe que o restante dos locatários tem menos de 4, Mercado Livre com 13. Então assim, mostra que conforme o fundo cresce, isso aqui vai melhorando, isso aqui é muito importante. Imagina um Mercado Livre aqui com 13, mas vários imóveis locados, com contratos com vencimentos diferentes, prazos diferentes, multas diferentes. Então, mesmo que o Mercado Livre desenvolva 2 imóveis, ele não concentra os 13% da receita. A Shopee não concentraria os 4% da receita, que hoje está em 1 ou 2 imóveis, estariam em mais imóveis, como é lá fora, né? A gente vê a Amazon em vários imóveis num único REIT. Só que não é um imóvel só. Então representa pouco, 4%, e ainda dividido em vários imóveis. E é isso que eu espero que aconteça aqui com os fundos imobiliários, conforme o mercado de FIs vai amadurecendo, né? Aqui o histórico de vacância, essa vacância também ela já foi mais alta, lá em 2023 estava em torno de 20%, caiu para 3%. Então é sempre reforçando, quando você compra o fundo imobiliário, você não compra dividendo, não deveria. A maioria da galera compra dividendo, você deveria comprar imóveis e bons fundos. Então se a vacância uma hora sobe, tudo bem, você tem um percentual daquele fundo, a tendência é que ele resolva a questão da vacância, como resolveu aqui, né? Comprou mais imóveis, diluiu aquela vacância, automaticamente também depois foi diminuindo com novas locações. Só tem que ter paciência, não pode resolver as coisas na emoção, tomar decisões na emoção. Aqui as entradas, as saídas, né? Futuras saídas aqui até novembro 25 de novos inquilinos, a vacância daí indo a quase 4, aqui ainda bem baixa, a gente compara do mercado de logística que já é baixo, está na casa dos 7 alguma coisa, o HGLG então bem baixinho. Aqui o upside de receita, descontos, carências, chega aos 15 centavos a mais. Aqui a gestão está falando apenas o resumo da estratégia, nada de novo em relação ao último relatório. Vai trabalhar aqui os diversos contratos possíveis para revisão, enfim, né? E aqui no HGLG já explicaram aqui, São José dos Campos, tem 15% de vacância aqui, insiste, não cai. O fundo pretende aí comprar terreno na região ali que parece que tem, né? E vai transformar esse terreno ali vai construir, ampliar o imóvel para poder locar para mais inquilinos, já que é um imóvel hoje que está a antiga fábrica aqui da Ericsson, né? Acredito que eles vão resolver. E aqui está o imóvel de desenvolvimento do HGLG Simões. 265 milhões, valor estimado, chegando nas finaleiras aqui. O que eu quero falar aqui, né? Dá uma olhada. Aqui é o ponto, ó, da ruptura, que deu o problema aqui, tá vendo? Né? Aqui foi o ponto que deu aquele problema, talvez vocês já viram na época, 3 semanas atrás, faz isso, né? Da rachadura e tudo mais, que gerou problemas e gerou vídeos aí na internet, pô, imóvel do HGLG, pô, o gestor tinha que ter avisado, como é que não faz o fato relevante? Seja sincero, olhando para isso aqui, você vê um motivo de se preocupar, que precisa de um fato relevante, desesperador, olha, vamos ser coerentes, né? Mas ele poderia fazer, gente, não estou defendendo o gestor, nem a pátria, nem ninguém, eu nem conheço, não tenho contato com nenhum gestor. Mas vamos lá, eles não estão tocando um imóvel, né? Eles estão aqui tocando vários imóveis, fundo de bilhões, e não é só HGLG, tem outros também.
Então, pô, soltar um fato relevante, porque ali, vou chamar de muro, rachou lá, caiu barro e tal, olha o imóvel, onde é que ele tá redondo, tudo certinho, né? Então eu entendo que tem que só cuidar com esse barulho que muitas pessoas fazem apenas para capturar clique, para gerar medo muitas vezes, e aí vender ali, né? Vende cliques, muitos deles arrecadam com isso também, aqui no YouTube. Então, muita calma, né? Muita calma com isso, tá? E aqui a carteira de FIs, que convenhamos, né? XPIN, o FIB aqui, ok, XPLG, HL, OG, enfim, né? RBRL, TRBL, precisa de dinheiro aqui dentro? Eu entendo que não. A gestão ela vem diminuindo a posição em fundos imobiliários. Então, assim, a gente vê que, pelo visto, eles vão ficar mais em imóveis. É o que eu espero. Pô, 300 milhões de fundo imobiliário. Desses fundos todos que estão aqui, com exceção do FIB, que é um imóvel, eu diria assim, diferente de fato, complexo industrial, aqui na minha região, em Joinville, é um fundo passivo, então não tem como comprar diretamente um pedaço nesse imóvel. Ou você compra cotas ou não participa. Até entendo que daí sim, tem uma estratégia interessante ali, adquirir essa participação, mas no restante, ter cotas em XPLG, né, XPIN, não faz sentido. Espero que com o tempo eles diminuam ainda mais a posição aqui. Fundo de tijolo, por mais que ele tenha um mandato aí que ele pode fazer isso, o regulamento permite, tem que focar em tijolo, em imóveis. Fundo de papel, em CRIs. É o que eu penso. Falo isso há muito tempo. Se eu quiser investir em um fundo que invista em outros fundos, eu vou para um hedge fund. O cotista vai para um hedge fund, né? Se a gente quer fundo de papel que invista em outros fundos de papéis, eu vou para um hedge fund. Eu penso assim, então vamos focar aí, cada um no seu, e melhorar a estrutura do fundo. Né? Isso aqui não é exclusivo do HGLG, vários fundos fazem isso. É uma das poucas críticas que eu tenho ao HGLG, porque pagar pouco não é crítica, né? Tem que aí entender qual que é o objetivo do fundo, tá? Então esse é o resumo aqui que nós temos do HGLG. E para quem ainda não conhece, quer de repente adquirir meu relatório, esse relatório eu escrevi para aqueles que investem por longo prazo, que não quer ficar girando a carteira o tempo todo. Já mostrei em outro vídeo aqui essa questão de giro da carteira, que ela não faz muito sentido para a maioria dos investidores. Então eu desenvolvi esse relatório aqui, onde você vai adquirir os fundos imobiliários de acordo com o teu perfil, tá? Aqui eu selecionei dos conservadores ao segmento de agro, os mais seguros. Peguei um fundo de fiagro, um fundo de agro, o resto aqui é de papel e tijolo, e separando eles pelo risco, e tá bem explicadinho. Não é para você ter os 25. Se você quiser, mete bala. Mas estou falando aqui para escolher aquilo que faz o teu perfil. Se encaixa ao teu perfil. E a ideia de escrever esse relatório foi para facilitar a vida de quem fica muito ali pingando informação. Eu acredito muito que investindo nos fundos que estão dentro desse relatório, você vai dormir mais tranquilo, inclusive se investir nos fundos mais arriscados, porque eu explico os riscos embutidos nesses fundos, mas também a tranquilidade que ele gera. Recebi já vários comentários, já compartilhei em outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui porque eu sei que é chato, vocês não querem ficar ouvindo isso, mas o pessoal que está comprando está gostando bastante, diz que ajudou bastante, relatório objetivo, etc. E é isso que eu estou vendendo aqui. Custa R$ 29,90, tá? O link desse relatório está na descrição desse vídeo e também na do canal, tá bom? Então, fechando aqui, curte o vídeo para mim, ajuda o vídeo a crescer, ajuda o canal a crescer, porque a minha ideia é trazer justamente conhecimento, compartilhar conhecimento, aprender com vocês aqui também, sem ficar fazendo alarde à toa aqui, né? Trazer as informações com responsabilidade e sem buscar aqueles cliques que a gente vê muitas vezes aí.